Um minutinho mesmo. Estamos de volta para a nossa última conversa da programação da edição desse ano 2020 Logistic Web Conference. Eduardo de volta também comigo. O papo agora é com Gustavo Soares da 3M. Edu. Opa, vamos lá. Então deixa eu aproveitar, como eu fiz com os outros, né? Sejam bem-vindos, né? Como eu fiz com os nossos outros convidados, né? Também fazer uma breve introdução da palestra aí do Gustavo, para que o Gustavo traga aí o conhecimento dele aí para todos nós, né? E a nossa ideia agora é falar um pouco então sobre Lean Manufacturing, né, aplicado à logística, né? E conosco vai estar então Gustavo Soares, né? Ele é Latin America Logistics Distribution Manager na 3M. E vai trazer um pouco dessa experiência. Muito bem, eu gosto de fazer essa rápida introdução, né? Deixa eu ver se eu consigo projetar minha tela aqui para vocês. Opa, tá aqui. Essa rápida introdução da nossa última palestra, né? Passa um pouco do que a gente está vivenciando aí desses modelos de gestão competitiva, né? Nós vamos trabalhar muito o Lean, né? Hoje no Brasil, o pessoal tem trabalhado aí com diferentes modelos WCM, Lean integrado com Six Sigma, Ágil, TOC, não importa o que. O fato é que na base de tudo isso existem as pessoas, né? Como a gente já tradicionalmente já fala, né? Trabalhando com muitas, inúmeras técnicas, né? Ferramentas aí de se implementar essas soluções. E a intralogística, ou o mundo 4.0, aí, o que a gente está trabalhando hoje, ele vem fazer esse elo de ligação entre a aplicação dessas ferramentas, dessas técnicas, aí, através de tecnologia, de sistemas de apoio à decisão, sistemas autônomos hoje que nos dão novas oportunidades da gente tirar mais proveito, né, de operações cada vez mais enxutas, né? Então, um pouco dessa realidade, né, com muito prazer que a gente recebe o Gustavo para contar um pouco dessa empresa que é uma referência em inovação, é uma referência em aplicação de técnicas, novos conceitos, né? E muito obrigado, Gustavo. A palavra é sua e desde já a gente agradece. Edu, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer falar em nome da 3M, é um prazer falar sobre esse assunto. Eu sou suspeito para falar de Lean, é realmente um assunto que me encanta, é um assunto que eu tenho prazer em falar. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu não sei se minha tela já está sendo exibida. Já está, Gustavo. Legal. Normalmente, nesse tipo de apresentação, quando eu fico para o final, quando eu vou fazer uma palestra que eu fico para o final, eu consigo medir o nível de sono, o nível de o pessoal querendo que a sexta-feira acabe logo. Hoje vai ser mais difícil, então eu vou partir do pressuposto que está todo mundo muito afim de saber sobre Lean, mesmo sendo a última palestra. Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou me apresentar um pouquinho daqui a pouco, mas deixa eu falar rapidamente sobre o que eu vou falar aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a 3M e sobre mim, sobre a definição e os objetivos do Lean. Vou falar sobre o Lean aplicado à logística, porque quando a gente ouve falar de Lean Manufacturing, o próprio nome já diz que é muito aplicado à manufatura. Então, o que a gente fez na 3M foi criar uma variação do Lean para seguir os mesmos padrões da manufatura, porém ser aplicado à logística. Eu vou falar da jornada Lean na 3M, a melhoria contínua e a inovação, as ferramentas que suportam o nosso Lean, e o número 7 vai ser interessante porque a gente está passando por o período da pandemia, a gente também na 3M passou agora por uma reestruturação, onde a gente está falando de uma empresa regionalizada. Antes a gente falava de Brasil, agora a gente fala de América Latina. Então é legal falar de como o Lean fez para se adaptar a isso. E depois eu vou fazer uma breve conclusão. Antes de eu começar, eu queria falar da 3M. Então eu vou passar um vídeo rápido aqui. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo o meu áudio. Só um minuto. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar uma vez mais. Só que marcando a caixinha do áudio aqui. Pronto. Isso aí, já vi que você é experiente aí. A gente tem que se adaptar ao novo normal, né? Isso aí. Já voltou a ver, Edu? Vou ver aqui. Tá sem o vídeo ainda.
Legal. Agora vê se está ouvindo com o áudio, por favor. Sim. O mundo atual é definido pela ciência. Com áudio. Na 3M, usamos a ciência para melhorar vidas de diversas maneiras. A ciência da 3M está presente em mais de 55 mil produtos. E é provável que você tenha contato com ela mais de 100 vezes ao dia. Na sua casa, no seu carro, no seu escritório. Desde produtos icônicos à exclusiva tecnologia 3M. E a invisível, porém vital ciência que transforma o dia a dia. 1/3 de nossas vendas vem de produtos que não existiam há 5 anos. Resultados de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, além da colaboração de nossos consumidores, entendendo suas necessidades e aplicando nossa ciência para resolver seus desafios. Uma cultura única em inovação encontra-se no coração de nossos negócios. A curiosidade e a autonomia estão presentes em todos os cantos da 3M, permitindo que nossos cientistas usem 15% do seu tempo desenvolvendo suas próprias ideias. Nossas 51 plataformas tecnológicas impulsionam a inovação em nossos negócios, conectando pessoas e ideias para aplicar tecnologia de maneiras inesperadas por todos os mercados, combinando tecnologias para criar novas respostas e perguntas mais desafiadoras. Apoiamos nossos clientes por intermédio de 4 grupos de negócio: segurança e industrial, transportes e eletrônicos, saúde, consumo. Por trás da ciência 3M, fazemos negócios de maneira correta. A sustentabilidade está imersa em nossos negócios. Temos como foco reduzir nossa emissão de poluentes para o mesmo patamar de 1975. E desenvolvendo inovações, ajudamos nossos clientes a superar seus próprios desafios de sustentabilidade. Estamos comprometidos em ser uma empresa justa e ética, agindo com integridade e transparência. E o nosso compromisso contínuo com os projetos sociais e de educação são reconhecidos mundialmente. Desde nossa fundação em 1902, expandimos nossa presença em todo o mundo para estar onde nossos clientes mais precisam. Nossa visão é nossa realidade. Tecnologia 3M impulsionando empresas. Produtos 3M facilitando lares. E a inovação 3M melhorando vidas. Bom, eu acredito que todos aqui já, pelo menos, tinham ouvido falar da 3M. Eu só não sei, baseado na minha própria experiência de ter entrado na 3M sem conhecer muito a marca, se vocês tinham noção do tamanho, da quantidade de produtos. E esses dados são interessantes, né? A gente tem contato com o produto 3M ao menos 100 vezes por dia e tem sempre um produto 3M em média a 3 metros da gente. Então, a gente está falando de uma empresa multimercado, de uma empresa que atende desde pequenos comércios até grandes hospitais, grandes montadoras. Isso torna a parte logística, vamos dizer, um tanto quanto interessante. Vocês vão ver aqui alguns números que a gente tem, mostra que logística na 3M não é brincadeira, a responsabilidade é muito grande, assim como para todos nós, só que o tamanho e a complexidade deixa ainda mais interessante. Aqui eu vou passar bem rapidinho por alguns números. A gente está falando que a 3M tem venda em 200 países, 33 bilhões de dólares, são 4 business groups, o de consumo, o de saúde, industrial e transportes, 91 mil empregados globalmente, 117 mil patentes, isso aqui mostra um pouco da nossa parte de inovação que o Edu falou no começo. A gente tem mais de 100 anos dando dividendos para os nossos acionistas e é uma das 30 grandes companhias que está no índice de Dow Jones. Aqui nossa presença no mundo, eu vou passar bem rápido por aqui. Nossas principais marcas, acredito que a grande maior parte delas todos vocês devam conhecer. Litman, Pongita, Durex, Post-it, entre outras. Alguns reconhecimentos no Brasil, melhores empresas para trabalhar, Proética. A ética, eu diria, antes da inovação, é um dos principais valores da 3M. Então, a gente ter esse reconhecimento é muito importante para a gente. Aqui, alguns reconhecimentos globais, também muito falando de inclusão, de ética, de inovação e de melhores empresas para trabalhar. Ok? Falei um pouquinho da 3M, agora eu queria falar um pouco de mim. Meu nome é Gustavo Soares.
eu estou hoje como gerente América Latina de distribuição e projetos de logística para 3M. Minha carreira, eu estou na 3M faz 7 anos. Antes disso, eu passei pelo McDonald's, pela Johnson & Johnson, pela Dabiatlant, todos muito voltados para a operação, chão de fábrica, manufatura. Então, meus primeiros contatos com Lean foram lá na Johnson, na época que eu trabalhei um pouco com MOQ, com quantidade mínima de compra, pedido ótimo. Passei pela Dabiatlant implementando Lean também na manufatura, e depois que eu entrei na 3M, eu tive o primeiro contato com a logística e encontrei uma forma de buscar como encaixar o Lean na logística. Minha breve formação, eu me formei na USP, em Engenharia de Produção Mecânica, me especializei em logística pela Unicamp e depois fiz uma pós-graduação no MIT, também em gestão da cadeia de suprimentos em logística, tá? Aqui eu vou dar uma breve visão do meu time hoje. Hoje eu estou como responsável pela América Latina. Na América Latina, a gente tem uma divisão por regiões. Então, a gente tem a região do México, a região de Cone Sul e Andina, a região de América Central e Caribe. Aqui, o Brasil eu divido em 3 grandes lideranças. E a gente tem também uma área exclusiva para projetos, reporting e Lean, e é aqui debaixo dessa estrutura hoje que está a nossa cabeça, o nosso cérebro do Lean. Quem executa é toda essa galera aqui, quem tem as ideias, toca o roadmap, toca a estratégia, é esse pessoal aqui. Aqui a gente tem embaixo desse guarda-chuvas toda a parte de centro de distribuição e entregas domésticas. Então aqui vocês podem ver um pouco da nossa malha logística, como a gente está distribuído na América Latina. São 23 centros de distribuição em todos esses países marcadinhos aqui no mapa. As 2 maiores operações são Brasil e México. São 900 funcionários nesses 18 países, mais de 25 mil clientes América Latina, mais de 30 mil SKUs América Latina e mais de 50 mil entregas por mês, passando por todos esses países. Falando também de quantidade de entrega, está bem localizado em Brasil e México. Agora eu vou falar um pouco do Lean. Eu acho que todos vocês já devam ter ouvido falar, pelo menos, do Lean Manufacturing. Aqui é uma breve definição, que essa aqui foi feita dentro de casa, depois de muito implementar, muito entender. Aqui é uma definição que a gente fez do nosso Lean, né? Então, a gente fala que é uma quantidade de princípios e ferramentas. Então, aqui eu não estou falando de metodologia, eu não estou falando de mentalidade. Estou falando que o Lean é mais que isso. O Lean são princípios que têm que estar enraizados na sua operação. E ele se dá através das ferramentas, que vão identificar os nossos objetivos, reduzir desperdícios. Eu acho que aqui está uma das grandes máximas do Lean, e é verdade, na prática, funciona assim na prática, para aumentar a agilidade e produtividade do processo. Quando eu falo de agilidade e produtividade, eu estou falando de nível de serviço, eu estou falando de custo, tá? Aqui eu diria que as 4 principais metas do Lean, falando do que a gente aplica hoje na nossa área. E aqui é importante eu falar que aplica hoje na nossa área, porque eu vou falar alguns conceitos próprios do Lean que a 3M utiliza. Então, tem muitas mudanças, muitas customizações que a gente fez para a nossa operação. E aqui, gente, para quem estiver começando a jornada Lean, não tem certo e errado. Eu sugiro muito a experimentação e que cada um crie e adapte o que funciona para a sua empresa. Então, tudo que eu falar aqui, nada é regra. É baseado na nossa experiência e no que vem dando certo na 3M. Mas pode não se aplicar a empresas de outros nichos, outros mercados, por exemplo. Então, primeiro, eliminar desperdício. Todo desperdício é desnecessário, mas começa pelos desperdícios mais desnecessários. Tudo que nosso cliente final não percebe valor e não traz agilidade e não traz benefício para ele, se você eliminar, você vai ganhar agilidade e otimizar seu processo. Tornar os processos cada vez mais ágeis e rápidos. O Lean serve para trazer eficiência operacional. Estou falando de melhorar serviço, reduzir custo. Como que eu melhoro como que eu reduzo o custo? Reduzo o custo de frete, reduzo o custo de hora extra, reduzo mão de obra, reduzo inventário. Tudo que você aplica o Lean, você tem N maneiras de reduzir seu custo. Melhora seus recursos humanos, porque as pessoas se sentem mais produtivas, mais fazendo parte de um todo, e você também melhora o serviço diretamente para o cliente final.
E por último, e não menos importante, melhoria contínua e inovação. A gente acha que o Lean ele melhora todos os processos da companhia, através de se focar nas atividades que geram mais valor para o cliente final, através de inovação e melhoria contínua. Tá? Vamos falar do Lean aplicado para a logística. Na logística, a gente pode falar que todos os processos são cíclicos. A gente fala que a logística começa desde que a matéria-prima entra até a hora que o cliente recebe ou não. Então, o produto pode, por exemplo, voltar para a 3M. Uma informação de entrega pode voltar e volta a todo dia, retroalimentando o sistema. Então, os processos são cíclicos, falando de todo produto, toda caixa, toda carga, toda hora, todo dia, todo mês. Fornecedor entrega na 3M, 3M entrega no cliente. E aqui no meio tem uma porrada de processo que é necessário melhorar, aumentar a agilidade e melhorar a nossa acuracidade para poder eliminar desperdício. E quando a gente fala de desperdício, quem conhece um pouquinho de Lean sabe que o Lean fala dos 7 grandes desperdícios, né? A gente está falando de inventário. Inventário é dinheiro parado. O ideal seria just in time, não ter inventário, mas a gente sabe que é impossível trabalhar assim. Tempo de espera, defeitos, excesso de produção, movimentação de carga, transportes e overprocessing. Desses 7 desperdícios, a gente pode falar que 7 deles se encaixam dentro de logística a todo tempo. Obviamente, dependendo da operação, os 7 podem se encaixar. Mas aqui a gente está falando que 5 deles estão marcando a nossa operação. Aqui eu gosto de falar dessa escadinha. A gente costuma falar que a segurança é em primeiro lugar, junto com compliance. A segurança tem que estar em primeiro lugar, porque não adianta você ter diversas iniciativas para melhorar o seu processo, para otimizar seu processo, se você tem falhas de segurança. Uma vez que você tem um acidente, tudo que você está fazendo vai por água abaixo. Uma vez que você coloca a vida do seu operador em risco, tudo que você está fazendo vai por água abaixo. E aqui a gente enxerga como passos nessa escadinha para fazer o PDCA, para fazer o DMAIC, aumento de produtividade, melhoria de qualidade, redução de custo e resolução de problema. É assim que a gente acredita que a gente atinge as nossas metas. Eu, pessoalmente, não gosto desse slide quando tem o sujeito empurrando a pedra, mas eu acho que não há maneira melhor de falar o que a padronização do Lean causa. Normalmente, quando a gente implementa melhorias, o nosso processo melhora e depois ele vem para uma curva de estabilização e depois ele começa a piorar, a regredir. A padronização que o Lean traz serve justamente para manter essas melhorias sem que elas reduzam, sem que elas caiam na rotina e acabam perdendo a força. A gente fala que a padronização serve como um calço para as nossas melhorias continuarem sendo seguidas. Vou falar um pouco da jornada do Lean na 3M, tá? Eu vou passar bem rapidinho por essa parte, que eu queria focar mais no Lean na logística, mas o Lean na 3M começou desde 2001. Desde 2001, quando a gente implementou o Six Sigma, Lean Manufacturing, e começamos a aplicar a metodologia Six Sigma na 3M. Fizemos diversos benchmarks. Aqui vocês estão vendo o nome de algumas empresas. A gente está falando de Bosch, a gente está falando de Kimberly-Clark, Tetra Pak, Mondelez, várias empresas que são consideradas pioneiras no Lean. Isso fez com que a gente aprendesse muito e entendesse o que a gente achava que era aplicável e o que a gente achava que não era aplicável. Então, a gente construiu a nossa metodologia Lean. Aqui é um resumo que fala muito sobre o que a gente considera como os 3 passos para atingir a excelência operacional. Tudo começa no que a gente chama de certificação bronze. Cada uma das certificações que uma operação que implementou o Lean atinge, eu vou classificar como uma palavrinha-chave. A certificação bronze, ela tem como fundamento a padronização. Então, se você padroniza a sua operação, e aqui eu estou falando de 3 grandes selos que a gente pode adquirir nessa parte, o selo de qualidade, o selo de segurança e o selo de manutenção preventiva. Quando você implementa essa primeira parte, que é a certificação bronze, você tem uma operação padronizada.
estabilizada, sua operação já sabe fazer PDCA, já sabe fazer Kaizen, já sabe provocar melhoria e resolver os problemas. Então, você está pronto para uma segunda etapa, que é muito bem aplicável na manufatura. Em logística, a gente só está indo até a certificação bronze até agora. A parte prata é o que a gente chama de Total Productivity Maintenance, que é a manutenção produtiva total, o famoso TPM. Aqui a gente está falando que os próprios operadores, que a própria operação é capaz de fazer a manutenção nos equipamentos. Para só então dar o terceiro passo, que é a certificação ouro. Você não consegue reduzir fluxo e desperdício de movimentação de material sem esses dois primeiros passos. Se sua máquina quebra ou se sua operação não é padronizada, você não tem fluxo perfeito. Uma operação certificada ouro é uma operação que tem zero retorno. Seja retorno por retrabalho, seja retorno por falta de planejamento. Essa é uma operação que a gente chama de certificada ouro. Eu quero entrar no detalhe, principalmente da certificação bronze. A certificação bronze é a que a gente mais aplica para a logística hoje. Então, aqui eu vou falar para vocês um pouquinho dos nossos principais sistemas. Então, a gente tem o cliente, qualidade, tecnologia, fluxo, estandarização, melhoria, pessoa e cultura. E aqui fala o que cada uma das certificações cobre. Então, a certificação bronze cobre uma determinada parte desse processo, a certificação silver cobre outras partes e, por último, a certificação ouro cobre outras. Muito do que está aqui é aplicável para a manufatura. Como eu disse, o nosso foco hoje aqui é falar de logística. Então, como eu falei, a gente começa implementando o sistema 3M de execução. Ele é prévio a todas as certificações. O foco aqui é comportamento. A alta liderança compra, cascateia, explica para a operação o que vai ser implementado, faz com que a operação compre e faz a prévia, a preparação para poder implementar a certificação bronze. Aqui o foco é melhoria contínua. Aqui o foco é padronização. Depois disso, a gente tem o Lean Office, eu acho que aqui todo mundo conhece, é uma outra maneira de certificar o bronze para escritório, para times administrativos. E na logística, a gente começou a desenhar a certificação ouro. Por quê? Porque a gente tem uma operação onde a logística é responsável por abastecer as plantas. Se você manda para uma manufatura uma quantia maior de material do que eles pediram, eles vão ter que retornar. Então, o primeiro passo que a gente está dando rumo à certificação Gold é garantir quantidade ótima de produção, pedido mínimo para a manufatura fazer para a logística e assim a gente garantir zero retorno. Então, isso é o que a gente está chamando de certificação Gold, mas a gente entende que tem muito mais espaço para ampliar. Como eu falei, o nosso foco agora é a certificação bronze para as operações e o Lean Office para os nossos times administrativos. O que é a tal da certificação bronze? Deixa eu fazer um resumo aqui para vocês. Estabilidade básica, trabalho padrão, ser dono da sua própria operação, senso de ser responsável por tudo e um pensamento de solução de problemas. Trabalho padrão faz a gente identificar mais os problemas, faz aos próprios operadores buscarem a solução e as causas raízes, isso faz a gente manter os bons resultados. O mais importante daqui é que os nossos operadores sejam responsáveis por implementar e pela consequência dos impactos das melhorias que eles implementam. Um approach tradicional na operação, ele tem várias ferramentas trabalhando separadamente, indo como uma enxurrada em direção ao nosso operador. Ele não sabe se ele aplica melhoria de produto, se ele cuida de manutenção, se ele mexe com EHS, se ele vai com o Lean, se ele vai com Six Sigma, tem o TPM, tem qualidade, tem RH, ele recebe uma enxurrada de padrões. O bronze serve para selecionar de todas essas metodologias e ferramentas disponíveis, ordenar, criar um padrão, criar um passo a passo para o próprio operador, para a própria operação saber implementar. Um pouquinho da certificação bronze. A gente fala que essa aqui é a nossa mandala da certificação bronze. O centro dessa mandala é o Lean Management System 2.0. Aqui a gente está falando da criação dos primeiros estándares operacionais para os líderes.
Aqui a gente não está falando de um standard operacional que só o nosso operador tem que usar. Por quê? Porque se um líder não tem um trabalho padrão, ele não vai dar o exemplo e ele não vai garantir que o sistema rode. Então, por exemplo, eu como gerente de logística tenho o meu trabalho padrão, que é descer ao piso uma vez por dia, inspecionar em cada vez que eu desço ao piso um quadro Lean, um coaching, eu tenho que dar um coaching, buscar um operador e provocar através de perguntas que ele busque uma solução. Então, isso garante que a gente está em contato com a operação. O Performance Board é uma das grandes chaves para isso aqui. É aqui que vão estar todos os nossos KPIs, as nossas maneiras de medir a operação. Importante, gente, verde e vermelho. Eu gosto de falar que aqui a chave é começar na mão. Eu sei que a gente tem 1000 tecnologias, Power BI, Excel, que todo mundo usa bastante. Eu gosto do papel e da caneta para todo mundo começar a se sentir no dono do que está marcando. Ir lá, marcar a sua métrica no vermelho e ter que explicar, se sentir dono dela. Então, isso traz essa accountability de todo mundo diariamente. Depois do LMS, vem o 5S. Aqui a gente faz o dia da grande limpeza em logística. Então, a gente limpa desde porta-pallet, para a gente ver o que está ocupando o nosso espaço. E aqui a gente tem uns exemplos de caso, hoje não vai dar tempo de falar, mas que a gente desocupou mais de 500 posições pallet no nosso CD, que ou estavam bloqueadas indevidamente, ou estavam com produtos que não deviam estar lá, que já não eram existentes, que já tinham sido excluídos. Enfim, o 5S serve como limpeza não só de sujeira, mas também de desperdício. A gente faz aqui recuperação de equipamento. Então, aqui é um dia que nós, líderes, os operadores, os coordenadores, a gente coloca o uniforme de operação, desce para a operação e pinta empilhadeira. A gente pinta equipamento, a gente recupera pallet, deixa a operação limpa, tinindo, para poder dar o próximo passo e começar a implementação do processo. Aqui a gente também cria 3 cartões de anomalia. Esses vermelhinhos, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais legal de enxergar. Esse vermelho é o cartão de trabalho padronizado que fala de oportunidades, os 3, né? Oportunidade de manutenção, oportunidade de segurança e oportunidades em geral, como produtividade, uma porta quebrada, um equipamento quebrado que não foi consertado. E aqui a gente faz, por exemplo, nesse de manutenção, a gente coloca o número da ordem de serviço. Para quem passa por lá, pode verificar e falar, olha, a data aqui está expirada e tem um número de ordem de serviço. Eu ligo para o gerente de manutenção e pergunto, o que aconteceu com essa ordem de serviço que o nosso equipamento continua quebrado? Em seguida, a gente vai para outra parte da mandala. Não sei o que aconteceu, desconfigurou aqui. Mas a gente está falando de tempos e métodos e padronização. E a gente está falando de uma operação balanceada. Aqui é importante falar que balanceamento, o famoso GBO, é uma das chaves para o Lean, porque você dá um passo atrás, vê qual é a sua demanda, qual é o seu tempo por processo, junto com tempos e métodos, para definir quantas pessoas você precisa para cada operação. Uma operação que tem gente demais é desperdício, porque você relaxa a operação e não vai para o máximo de produtividade, assim como uma operação que tem menos gente do que precisa, exige hora extra, o time cansa, então a gente perde produtividade. E aqui tem uma parte importante que é a criação dos estándares, dos padrões de IHS e também de qualidade. Depois a gente vai para o gerenciamento da rotina. Aqui, gente, a gente cria o hora a hora para acompanhar a produtividade, coloca os nossos KPIs, cria os nossos glass walls, que são os grandes quadros que eu vou mostrar para você, que qualquer país da América Latina que você for é o mesmo quadro, são os mesmos KPIs, tudo padronizado. A gente cria a cadeia de ajuda, a gente cria o sistema de auditoria, e aqui a gente está falando de auditoria por nível. Então, desde o facilitador até o gerente, até o diretor, todo mundo aqui tem uma série de auditorias que ele tem que fazer. E dá os treinamentos e ensina a usar o PDCA quando se encontra problema. Aqui é isso que eu estou falando, de deixar em contato desde o operador até os altos gestores, que a solução de problema, que a escalação dos problemas e que a volta das soluções aconteça em tempo real diariamente. Que a gente não precise esperar estourar uma bomba só então para ter uma solução de um problema. Aqui alguns exemplos de certificações bronze. É legal falar que
todos os sites que a gente implementa, a gente faz por exemplo, essa foi a implementação que a gente fez em Sumaré, a gente faz um evento, a gente dá camiseta para todo mundo, faz um salgadinho, coloca a faixa, dá premiação e coloca um selo. Essa equipe concluiu com sucesso a certificação bronze. Então, a gente já tem mais de 304 linhas certificadas na 3M, mais de 1.370 operadores certificados, que trabalham em linhas certificadas, mais de 14 mil cartões de anomalias resolvidos, mais de 627 melhorias trazidas por operadores que foram implementadas e mais de 432 PDCAs rodados. Isso mostra que funciona, não é teoria. Aí aqui eu queria dar o exemplo de como eu apliquei o Lean na logística da 3M. Quando eu falo eu, tenho muita gente por trás, então é um time muito grande que ajudou nisso. Essa é a malha da logística da 3M no Brasil. Então, na época, eu era responsável pela logística do Brasil, cuidando dos 5 CDs. E o que eu encontrei quando eu assumi a logística? Eram 5 CDs que trabalhavam separados. Tinham informações separadas, métricas que não eram padronizadas, e cada site tinha o seu tier. O tier é uma reunião de 15 minutos para acompanhar a evolução de métrica que acontece todos os dias. Encontrou uma métrica no vermelho, abre um post-it e coloca uma ação. Isso é o tier. Então, a operação tem o tier 0. Aqui eu vou mostrar para vocês como funciona a tier por tier. Mas, basicamente, o que eu estou falando aqui é que cada site tinha um tier segregado e as informações não conversavam. A gente não tinha processos padronizados e, o principal, os sites não se integravam, os CDs não se conversavam. O que isso traz? A gente tem erros que acontecem repetidamente em vários sites, retrabalho, projetos que podiam ser replicados e não são. Então, a gente tem muita oportunidade. Depois da aplicação de todas as ferramentas Lean, a gente tem uma operação integrada, a gente implementou um Tier 3 feito por câmeras, então todo mundo com as carinhas, com os mesmos KPIs, vivendo os mesmos problemas e ajudando um ao outro a resolver, isso ajudou bastante. Na época, eu falo Tier por câmera, vocês devem falar, nossa, mas eu faço reunião com câmera todo dia. Gente, em 2019, fazer reuniões com câmera em operação não era uma coisa comum, pelo menos não na 3M. Agora, em época de pandemia e de home office, mas isso aqui foi um avanço, colocar a televisão na nossa sala de tier e poder colocar todo mundo em contato, melhorando assim a comunicação como um todo. Aqui tem um resumo do que o Lean provoca. Com o suporte da liderança, a gente implementa o trabalho padrão, implementa os tier management, que são essas reuniões diárias para melhorar a comunicação, coloca um approach do que a gente chama de coaching, que é justamente isso que eu falei, a liderança provocando a operação e quem está abaixo através de perguntas e não de soluções, fazendo com que a pessoa pense, porque, gente, no dia a dia a gente sabe, as melhores soluções vêm de quem está na operação, vêm de quem faz. E cabe a nós estar lá para encontrar o problema, para ajudá-los a enxergar e para provocar esse pensamento. Só que para isso, não adianta a gente falar que vai viver de papel e caneta e de reunião para sempre. Então, o que a gente fez na 3M do Brasil foi implementar um time que começou a implementar a parte de analytics. Então, aqui a gente está falando de Power BI, de Tableau, a gente está falando de Guru, a gente está falando de muita ferramenta de automação. Então, por trás de toda essa metodologia tem que ter ferramenta. Então, a gente desenvolve as pessoas e cria especialista por processo. Então, a pessoa passa a ser responsável não mais só pelo seu processo, mas a nível país, e agora o que a gente está implementando a nível América Latina, ser responsável por todo um processo também de outras regiões. E com o suporte de tudo isso, o nosso objetivo final é melhorar a experiência do nosso consumidor. Como que a gente melhora a experiência do cliente? Definindo atividades que vai gerar valor para o cliente. Se a gente está trabalhando em coisa que não gera valor para o cliente, a gente tem que eliminar. Reduzir erros e desperdícios. Um erro em logística é uma caixa que vai ser entregue para um cliente que não deveria receber. Isso queima a sua imagem, mas também prejudica a sua venda. E melhorar o nível de serviço e a satisfação geral do nosso cliente. Aqui eu vou trazer alguns exemplos de ferramentas que a gente está implementando para suportar o Lean. Isso aqui é muito recente, chama Lexa. Lex vem de Logistics Execution, que é o nome da nossa área na 3M. E com isso, a gente conseguiu implementar um aplicativo que reúne todas as nossas aplicações em um só lugar. Porque a gente tinha antes muitos dashboards segregados, separados. Quando a gente criou tudo isso junto, todas as nossas métricas estavam acessíveis, não só para nós, como também para as nossas operações.
e os nossos clientes internos e externos. E claro, gente, não adianta a gente falar de Lean se as perguntas que vêm são, mas espera aí, o Agile não é uma metodologia mais rápida? Eu acho que aqui cabe a nós, liderança da operação, definir aonde se aplica cada tipo de metodologia. É uma chavinha. Tem momentos que você vai ter que implementar DMAIC, usar o Lean, usar as ferramentas do Lean. Tem projetos que, se você não fizer um squad, não definir sprint, não colocar uma equipe fechada para implementar, o projeto não vai na metodologia tradicional. E você tem que virar sua chavinha para o ágil. A gente está agora em momento de implementação do ágil na logística, a 3M já está bem avançada nisso. A gente está treinando o nosso Scrum Master para ele poder liderar essas implementações. Mas aqui eu quis trazer isso justamente para colocar a gente para pensar que a gente não pode ter uma solução que se aplica a tudo. A gente tem que ser flexível e saber ler o momento. E por último, a gente passou por um momento agora que a gente chama de regionalização. Antes do novo normal, depois do Covid. A regionalização foi: o Brasil trabalhava segregado do México, que trabalhava segregado do Cone Sul, que trabalhava segregado da Andina, que trabalhava segregado da América Central e Caribe. Lideranças segregadas respondendo para matrizes grandes, e isso se perdia, então a gente não se comunicava. O que a regionalização trouxe? Uma região chamada Latam, Latinoamérica, com um só líder, centralizando todas as informações e tendo que garantir que todos os países trabalhem de forma ordenada. Quando eu fui convidado para assumir esse cargo, eu levei comigo o Lean como premissa. Eu falei, olha, ok, mas eu quero carta branca para implementar o Lean na logística, assim como a gente fez no Brasil. A 3M tem a área de implementação do Lean, tem a área de 3M Execution Model, que aplica muito para manufatura e também nos suporta muito em logística, que é a área que nos dá apoio para poder implementar isso. Mas sem o apoio, sem a liderança comprando e a liderança puxando, você não consegue implementar uma metodologia dessa, porque exige muito esforço. Aqui é o que eu estava falando, eu saí de uma operação com 5 CDs para uma de 23, mas o que mudou foi só o tamanho, porque a metodologia continua exatamente a mesma. Isso aqui eu tirei um print da nossa tela hoje, esse foi o nosso tier hoje, não estava 100% das pessoas presentes, mas estava aqui o pessoal de Soco e Andina, o pessoal de CIC, o pessoal de projetos, pessoal do Brasil, pessoal de México, representando e trazendo os seus KPIs diariamente. E aqui, gente, se o líder falta no tier, você está dando um péssimo exemplo. Se alguém falta no tier e não avisa e não manda um representante, ele não está seguindo a metodologia. E aqui é um exemplo de um glass wall. Aqui eu vou dar um zoom. A gente tem 5 grandes pilares nos nossos glass walls, e é assim que a gente faz os nossos tiers. O primeiro é segurança, o segundo é qualidade, o terceiro é serviço, o quarto é custo e quinto é engajamento. Então, a gente tem KPIs relacionados a isso, e cada dia da semana a gente foca em um deles. Segundo é dia de falar de segurança. Aqui abaixo a gente tem os PDCAs que estão sendo rodados para segurança. Terça é dia de falar de qualidade. Então, a gente tem as métricas aqui, por exemplo, quantidade de devoluções, quantidade de inventário retido por problema de shelf life, de prazo de expiração, serviço, estou falando de on-time delivery, custo, estou falando de custo de logística sobre a venda, engajamento, absenteísmo, auditorias, se as auditorias estão sendo cumpridas ou não. A gente teve que transformar isso para o online, para poder ficar prático no Excel. E aqui vocês me perguntam, Gustavo, mas por que você não coloca no Power BI? Porque no Excel eu obrigo o cara a entrar lá e preencher sua métrica, e ver ela no vermelho. Power BI a gente corre o risco de fazer uma atualização e o dono da métrica é tão surpreendido quanto você quando ela aparece numa reunião dessa. Então, quando você obriga o cara a preencher e ele se sente dono daquela meta, daquela métrica, você não precisa perguntar. Ele vai explicar praticamente sozinho e já vai vir com as respostas prontas para o tier. Normalmente, quando eu faço o tier presencial, eu gosto de falar que tier tem que ser feito de pé. E tem que ser no máximo 15 minutos. Hoje a gente está fazendo mais longo por ter muita região e por ter muitos assuntos online, que a gente não está se vendo. Mas quando se obriga o tier a ser de pé, raramente o pessoal discute demais a solução. E aí cabe ao líder falar, pessoal, solução não é aqui, solução é lá fora. Aqui a gente tem que definir ação responsável e falar como está a métrica. E principalmente escalar problema. Então a gente conseguiu implementar isso a nível América Latina e hoje eu tenho orgulho de falar que vários de nossos países, o último a implementar foi no Peru, a gente implementou a certificação bronze pela primeira vez fora do Brasil, em todas as manufaturas, inclusive. O Peru foi a primeira operação a ter o Bronze Certification e foi no centro de distribuição.
Aqui é uma explicação rápida de como está funcionando o nosso tier hoje. Aqui está toda a mandala ali que eu expliquei para vocês, mas a explicação básica do tier é definir o líder e os participantes, fixar data e horário, definir tempo de duração, definir ferramenta, e aqui é definir o tier por camada, por nível. Por que eu digo isso? Porque o tier começa lá no zero, na operação. Então, a gente está falando aqui do operador falando com os facilitadores. No tier 1, com métricas definidas também, são os facilitadores falando com os coordenadores. No tier 2, o coordenador traz para o supervisor. No tier 3, o supervisor traz para o gerente. No tier 4, o gerente traz para o gerente regional. No tier 5, eu levo para a nossa diretora América Latina. No tier 6, a nossa diretora leva para o global e para a liderança de manufatura e supply chain América Latina. E no tier 7, a nossa diretoria leva para o board da 3M. Então, assim a gente garante que a informação corre, que a informação vai de cima a baixo, que ela chega em todos os níveis. Aqui é um exemplo do nosso tier. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se vai dar para vocês enxergarem. Aqui estão os nomes dos participantes, duração, quem é responsável por fazer cada um, o horário, de onde vem, para onde vai a informação. Isso aqui é importante para mapear, gente. Isso aqui é importante para todo mundo se localizar e saber onde ele está. Por exemplo, a hora que um operador vê que ele está aqui no Tier 0, mas que essa informação vai subindo, vai chegando até chegar em mim, até chegar na nossa diretoria América Latina, ele se assusta. Ele se assusta no bom sentido porque ele se sente também suportado. Aqui tem algumas imagens muito legais do Lean na América Latina, como está implementado agora, que a gente tem imagem da Colômbia, imagem do Peru, e aqui vocês veem, né? Os quadros são os mesmos, as operações são limpas, as operações por onde passou o Lean Management System são limpas e padronizadas, principalmente. Deixa eu passar para o próximo. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa aqui é a de Sumaré. Aqui embaixo vocês veem a operação do Chile. As operações que não têm o mesmo padrão são as operações que ainda não são certificadas bronze, mas elas já começaram com 3M Execution Model. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo a reunião de tier, que antecede a reunião do gerente de soco comigo. A mesma coisa para a Argentina, a mesma coisa para Lima. Em Lima, sim, já está padronizado. E por último, gente, uma breve conclusão aqui. Quais são os resultados esperados de uma organização, de uma operação onde se aplica o Lean? Estratégia do Lean gera valor, melhorando a experiência do cliente e a eficiência operacional, a produtividade e eficiência. A gente está falando de gerenciamento de pessoas, trabalho em equipe, comunicação eficaz e eficiente, trabalho padrão, melhoria contínua. Disso não tem como sair nada diferente de eficiência, qualidade, velocidade e, por consequência, ser baixa custo. Se você entra nesse processo, se você entra nesse modelo só com o objetivo de baixa custo, você não implementa o que você precisa implementar. Você tem que ter a visão do todo. Então, eu brinco que é um tijolinho de cada dia. Aquele dia que você estiver mais animado, você vai colocar 10 tijolinhos, você vai fazer 10 auditorias. O que você não pode é deixar de colocar um tijolinho naquele dia que você tiver sem tempo, por exemplo. É assim que a gente não deixa a chama do Lean apagar. Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu deixo aqui meus contatos para vocês. Se vocês quiserem falar sobre Lean, sobre outros temas, marcar um benchmark, marcar uma conversa, eu tô à disposição de vocês. Agradeço pelo convite, Edu, ao pessoal da Logistic, e agradeço também a atenção de vocês. Opa, muito obrigado, viu, Gustavo? Sensacional, aí, muito boa a apresentação, né? A gente percebe, e é algo que salta aos olhos aí, também a sua preocupação, obviamente, de liderando todo esse processo, né, de você integrar ferramentas, mas sempre com a visão de como, de fato, a pessoa vai se relacionar com essas ferramentas, né? Que tipo de participação. Então, em diversos momentos, você deixou transparecer aí essa preocupação. Olha, aqui eu não vou automatizar, por quê? Porque eu preciso da pessoa, preciso do compromisso da pessoa, ela entender o que ela está fazendo, né? Então, achei bem, assim, chamativo essa questão aí, e está de parabéns, porque são sutilezas aí que a gente observa que faz com que esses programas deem certo, né? Então, muito bom.
Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui, eu acho que tem um tempinho, eu sei que a gente já passou do tempo, mas eu vou levantar uma questão, eu recebi algumas questões aqui, deixa eu ver até com a Karine. Karine, você me informa aí se tem tempo ou não, hein? Mas, Gustavo, tem uma questão aqui que eu recebi, que é do Sidney Hago, ele me pergunta o seguinte, quando vocês começaram na certificação bronze, como que chegaram as ferramentas preferenciais? Ou houve algum tipo de diagnóstico aí para vocês estabelecerem essas ferramentas? Sim, é uma excelente pergunta. Eu acho que tudo aqui começa no raio-x. Porque se você sair querendo implementar 1001 ferramentas ao mesmo tempo, você vai correr o risco, primeiro, de perder o foco, e segundo, de implementar a ferramenta ou que não é útil ou que não é prática do ponto de vista operacional. Então, sim, houve um diagnóstico, houve uma análise profunda para poder selecionar essa ferramenta e o principal, construir o passo a passo. Por onde a gente começa é onde a gente quer chegar. Se eu não implementei uma ferramenta bem implementada, se não está enraizada e, como bem dito pelo Edu, se o operador não se sente dono e não sabe por que está usando, eu não posso implementar a próxima. Então, isso foi um estudo muito legal conduzido pelo nosso time de Lean Six Sigma. Nós adaptamos para a logística, mas sem esse scanner, sem esse raio-x, a implementação ela falha no meio do caminho. Perfeito. E aproveitando, né, dentro da logística, né, nos últimos anos, existe um avanço muito grande das soluções, vamos dizer aí, das tecnologias aplicadas à intralogística, de tal forma que algumas atividades que no passado eram feitas por pessoas, hoje passam a ser feitas com robôs ou sistemas autônomos, né? Vocês chegaram a já implementar alguns sistemas autônomos e esses sistemas autônomos estão impactando nessa visão de value stream mapping? Por exemplo, eu tenho que reduzir distâncias, mas espera lá, com o sistema autônomo eu posso andar mais distâncias, ele pode me entregar o serviço mesmo andando a mais, né? Como tem sido essa inter-relação dos sistemas autônomos com o processo Lean? Excelente pergunta. Muita gente relaciona a automação como inimiga do Lean, como inimiga da metodologia. A gente vê de forma diferente. Eu tenho um caso muito específico na operação de Manaus, onde a gente tem um AGV. AGV é um veículo autoguiado, sem motorista, eu acho que a maioria de vocês conhecem, que ele é medido no Lean, a produtividade dele está no Lean como se ele fosse um operador. Se ele não está sendo produtivo, é porque alguém não configurou bem, é porque ele precisa de uma manutenção, ele também tem um standard operacional, tem o passo a passo de como usar e ninguém pode usá-lo ou ter interface com ele sem ser treinado. Então, a gente fala que na logística o Lean ele veio não para reduzir pessoas implementando automação, mas ele também não é inimigo da automação. Se a gente mapeia um processo e vê que o desperdício está no fato de ser um processo manual, e se sai do próprio operador uma ideia de automatizar, de trocar uma coisa que hoje é feita manualmente por uma empilhadeira autônoma, por uma esteira, por um transelevador, isso é totalmente bem visto, só vai ter que se adequar às medições. Aí a máquina vai ter que se adequar ao sistema, não o sistema à máquina. Perfeito. E como que, já que você tocou nesse assunto, como que as pessoas que são mais operacionais hoje veem dentro da 3M isso? Ainda existe uma certa insegurança, olhando de uma maneira pequena para aquela operação, fala, nossa, se automatizar isso eu perco o emprego, ou as pessoas já enxergam de uma maneira mais ampla, puxa, se a 3M avançar, eu avanço junto com a empresa, né? Como que as pessoas operacionais? Eu acho que aqui a gente ainda tem bastante oportunidade. Quando se fala duas palavras que eu acho que, quando você deixa chegar na operação, a operação se estremece. Terceirização e automação. Não adianta. Isso não vai mudar. As pessoas têm, em primeiro lugar, medo de perder o emprego, e isso é automático. O que cabe a nós, da liderança, é garantir para os operadores que as pessoas boas, as pessoas que se adequam ao sistema, independente para qual modelo a gente estiver indo, ele vai achar um lugar ao sol, ele vai ter um lugar em outra área, um lugar na própria logística, ele tem que evoluir.
lógico, a gente nunca vai assinar, fazer promessas que a gente não pode cumprir, porque a gente não sabe o dia do amanhã. Mas o nosso papel é deixar chegar na operação só quando você tiver segurança de que aquilo vai ser implementado, e os seus facilitadores, que são os futuros coordenadores, e os seus operários, que são os futuros facilitadores, esses sim têm que estar seguros, certos de que aquilo é para o bem e de que eles fazem parte desse plano maior. Eu acho que cabe a nós garantir esse clima organizacional para quem é chave no processo. Maravilha. E o Gustavo, eu gosto sempre de fazer uma questão aí que, até para valorizar o esforço do nosso time aqui, do time no Brasil mesmo, o que tem feito e transformado isso, porque principalmente para as empresas multinacionais, o pessoal fala, não, tudo que as empresas fazem, eles trazem de fora, né? Porque são pacotes prontos, né? Adaptados, e o pessoal tem que engolir goela abaixo, né? E eu te faço essa pergunta porque eu sei que vocês não fazem isso, obviamente, né? Então, vocês fazem a diferença, e eu queria saber se iniciativas que vocês desenvolveram no Brasil já viraram padrão para a 3M Mundial ou vice-versa. Essa metodologia, Edu, que eu acabei de apresentar, do 3M Execution Model, da certificação bronze, prata e ouro, ela foi desenvolvida no Brasil. E depois da regionalização, a diretora da América Latina, que é da Polônia, ela ficou encantada e ela falou, eu quero isso nessa regionalização que a gente está passando. Então, eu acho que cabe a gente vender nossa ideia bem. E no meu caso, como eu sou brasileiro, a hora que eu chego no México pedindo para implementar alguma coisa, eu tenho que ter muito cuidado para parecer que eu não estou forçando só porque é do Brasil. Então, e aqui a diferença cultural é crítica, né? Eu estou estudando bastante sobre liderança multicultural e a gente vê que cada cultura recebe a mudança e tem que ser tratado de forma diferente durante um período de mudança. E o Lean nos ajuda nisso, porque o Lean é tão padronizado, é tão passo a passo, que eles olham e falam, não, isso aqui não é do Brasil, isso aqui é uma metodologia, isso aqui é muito maior do que só um país. Exato. Não, e o respeito do inverso também, né? Porque todo mundo faz coisas boas, né? E cabe a metodologia também absorver isso, né? Muito bom. Com certeza. A retroalimentação é verdadeira, inclusive práticas do Peru durante a implementação, a gente já adquiriu e está implementando no Brasil. Então, é legal estar aberto, é legal mostrar isso, para mostrar que o sistema está em melhoria contínua. Exato. Por isso que uma palavra-chave que a gente fala, quando a gente vai operar um equipamento ou operar um processo, se chama padrão provisório. O nome provisório está ali para mostrar que ele está em constante modificação e aberto para melhoria a todo tempo. Se você dá um padrão fixo para o cara, ele fala, mas se eu encontrar melhoria, eu não posso sugerir? Então, esse é o legal do Lean, que ele está aberto e o dinamismo dele deixa claro que ele está pronto para mudar a qualquer momento. Muito legal. Gustavo, em função do tempo, né, uma hora tem que acabar, né, mas valeria a pena a gente continuar no bate-papo aqui, mas eu queria primeiro parabenizá-lo, né, e todo o time, né, como você coloca, todo o time da 3M merece esses parabéns aí, porque ninguém implementa um programa desse, né, sozinho, né, e tem um time certamente fazendo acontecer aí. E essa liderança aí que você está trabalhando aí vai avançar ainda muito mais. Parabéns e muito obrigado, né? Eu queria agradecer em nome da Logistic e do IMAN, você está presente aqui contando um pouco dessa experiência aí, que certamente está enriquecendo todo mundo que está acompanhando. Então, muito obrigado. Agradeço o convite. Foi um prazer conhecê-los. Obrigado. Igualmente. Muito bem. Faraco, com você. Legal, né? A conversa, a gente estava acompanhando aqui pelo telão, a turma nos bastidores aqui. Deixa o Eduardo comigo. Aí, o Eduardo continua aqui com a gente. Até para a gente fazer o fechamento, hein, Edu, oficial aí desse nosso terceiro dia de programação. Super enriquecedor aí, né? Palestras muito legais, com muito conteúdo, com muita informação, com muito aprendizado. Pelo menos 5 grandes figuras, grandes personalidades aí na área, no mercado, enfim, trazendo todo esse conhecimento para a gente. O que faltou dizer, depois de uma tarde inteira de tantas conversas, o teu fechamento por aí também, desse terceiro dia de programação? Olha, na verdade, Faraco, mais ou menos eu imaginei que esse pessoal ia trazer, obviamente, coisas muito boas, né? E aí eu preparei uma... Opa!
Acredito, não? Estou conectado, Faraco? Sim, está com a gente. Opa, vamos lá. E aí, para fazer um fechamento final, aí eu preparei 2 slides aí que resumem tudo isso que a gente viu hoje, Faraco. Que é o seguinte, o mundo da intralogística está inserido dentro de uma área que a gente chama aí de supply, né, um modelo de supply chain que trabalham com pessoas das mais diferentes especialidades, dos mais diferentes conhecimentos, e é muito difícil, eu mesmo não consigo enxergar e conhecer tudo da área, então a gente precisa, e o grande desafio e mensagem que eu deixo aí para todas as pessoas aí, que a gente precisa aprender, respeitar todo mundo, trabalhando em times. Então nós precisamos trabalhar em equipe, nós precisamos ter a capacidade de se relacionar e fazer com que um time transforme, né? Porque essa última palestra aí a gente pôde ver claramente, né, que é fundamental essa transformação. Então, eu queria agradecer a oportunidade que a Logistiquê nos dá para desenvolver esse dia do evento, né? E agradecer a todo mundo em nome do IMAN, do Reinaldo, que é nosso conselheiro hoje, da Eliane, do Sidney e de todo o nosso time, né? Que fez 40 anos o ano passado, né? E é uma grande alegria estar com vocês aqui. Então, muito obrigado, né? E fiquem com Deus todos, e a gente esperamos nos ver aí muitas vezes mais. Grande Eduardo, a gente que agradece não só pela presença e pela brilhante condução, né, pela brilhante contribuição na programação da tarde de hoje, mas pela parceria do IMAN. Um grande abraço a você, a todos do IMAN, sempre muito bem-vindos aí ao nosso lado, sem dúvida alguma. Grande abraço, tudo de bom por aí. Muito obrigado, um abraço, sucesso a todos, obrigado a todos que participaram. Para todos nós. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Reta final, então, desta edição 2020, Logística Web Conference. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É claro, não vamos nos despedir da edição desse ano 100% online, 100% digital, sem antes agradecermos aqui mais uma vez a todos os nossos apoiadores, fiéis parceiros que fizeram acontecer na edição desse ano. Começamos mais uma vez com o nosso patrocínio Master. Muito obrigado, Porto Itapoá. Nosso agradecimento também à Logistics Alliance Germany e Transporte Logistic Miss Minken. Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc. Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC. Federação das Empresas de Transportes de Cargas e Logística, FETRANSESC. Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e de Operações Logísticas de Joinville, a CETRACAJO. E o IMAN, mais uma vez o nosso agradecimento ao IMAN, consultoria e treinamento, supply chain e desenvolvimento organizacional. Também agradecemos, como sempre, o Convention e Visitors Bureau Joinville e, claro, ao Sebrae por nos receber aqui no seu prédio, a montagem do estúdio, o seu apoio técnico também, para que pudéssemos realizar e com muito sucesso. Ainda bem, estamos muito contentes pela realização deste evento, adaptado, diferente nesse ano de 2020, como precisava ser, em meio a uma pandemia, respeitando os protocolos, com disciplina, com muita responsabilidade e com muita consciência também. Já fazendo aqui o convite oficial, vem aí 2021 e se tudo correr bem, claro, estaremos mais uma vez no Calor Humano, pertinho de você, você pertinho da gente. O evento presencial está marcado, se nada mudar ele acontecerá no dia 5 de outubro, de 5 a 7 de outubro de 2021, na Expoville, em Joinville, no norte de Santa Catarina. Obrigado, gente, pela confiança, obrigado demais pela parceria, obrigado mesmo por estarem conosco desde a última quarta-feira numa extensa programação. Aproveitem demais, sucesso para todos nós e 2021 está chegando. Valeu, gente, obrigado mais uma vez, tudo de bom e até o ano que vem.